Vaticano permitiu que gays se tornem padres em Teta. Decisão da Igreja Católica causou controvérsia. Praça de São Pedro do Vaticano. Nos últimos dias, mais cedo, diversos veículos de comunicação sugeriram que o Vaticano teria permitido a entrada de candidatos homossexuais nos seminários, o que seria uma grande mudança da Igreja Católica. A polêmica se originou com a publicação do documento A Formação de Padres da Igreja da Itália, Diretrizes e Padrões para Seminários, redigidos em dezembro de 2004 e divulgado pela Conferência Episcopal Italiana nesta quinta-feira, dia 9. No entanto, a leitura do documento revela não houve alteração na posição tradicional da Igreja sobre a ordenação de candidatos com tendências homossexuais, profundamente arraigadas, apenas reafirma a necessidade de um discernimento mais rigoroso nesse caso. O texto estabelece que a Igreja Católica não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que praticam homossexualidade e apresentam tendências homossexuais profundamente radicais ou sustentam a chamada cultura gay. O trecho que gerou controvérsia defende que o discernimento vocacional não pode ser reduzido apenas à orientação sexual do candidato, mas deve ser analisado dentro do quadro global da personalidade do jovem. Isso significa que um homem que tenha experimentado inclinações homossexuais no passado, mas que não as considere uma parte central de sua identidade e viva plenamente o celibato, não deve ser prontamente rejeitado, o que a situação do tipo deve ser avaliado caso a caso. Este ponto foi interpretado por alguns setores da imprensa como uma abertura do Vaticano para a entrada de gays nos seminários. No entanto, o documento não estabelece uma mudança da doutrina, apenas reafirma que o critério fundamental é a maturidade afetiva e a vivência do celibato, independentemente da orientação sexual do candidato. Vaticano reafirma a postura tradicional da Igreja. A publicação enfatiza que a formação sacerdotal exige que o candidato seja capaz de viver a castidade e o celibato com liberdade e maturidade. O texto reforça que a castidade não é uma indicação meramente afetiva, mas a síntese de um comportamento que expressa o contrário do desejo de posse. Além disso, o documento estabelece que a seleção de candidatos deve levar em conta a capacidade de integrar sua afetividade e identidade de forma equilibrada durante a formação dos seminaristas, deve conhecer-se e entregar os objetivos próprios da vocação humana e presbiteral e garantir que estejam plenamente aptos a viver a vida sacerdotal. Papa não mudou a regra do jogo e união homossexual seguirão sendo casamento aos olhos da Igreja. Assim, o texto não libera o que gay se torne padre de forma irrestrita, como a imprensa nacional e internacional sugeriu. O que o documento faz é reiterar que cada candidato deve ser avaliado individualmente e que a vivência plena do celibato continua como critério fundamental para a ordenação sacerdotal, embora a mídia tenha destacado que supostas flexibilizações na admissão de homossexual dos seminários, a realidade é que a Igreja mantém sua posição tradicional e apenas reforça a necessidade de um discernimento vocacional aprofundado. Além disso, o documento também aborda outras questões sobre os seminários, como a importância da direção espiritual aos seminaristas e a necessidade de um rigoroso processo de seleção.